Meus queridos irmãos, eu queria abrir com vocês no capítulo 22 do primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo 22, para compartilhar com os irmãos. A mensagem desta manhã, eu pensando nesse texto, lendo esse texto, veio à minha mente um título para essa mensagem. Aqui está a fórmula de sucesso do rei Davi e seu filho Salomão. É uma fórmula que esse capítulo aqui traz para a gente. Se a gente colocar em prática essa fórmula, a gente pode reproduzir o que aconteceu com Davi e seu filho Salomão. Davi era o rei chamado segundo o coração de Deus e que teve a visão de construir o templo de Jerusalém, porque até então o povo vivia no tabernáculo. Se lembra do tabernáculo que foi construído lá durante a peregrinação do Egito até a terra prometida? Ali existiram 40 anos de peregrinação, e durante esse período Deus falou com Moisés que ele devia construir um tabernáculo para abrigar a arca da aliança, o lugar santo, santíssimo, onde a arca era guardada e onde o sacerdote entrava ali periodicamente para realizar a propiciação dos pecados, pelos pecados da comunidade, que naquele tempo estava no caminho. Deus mandou organizar aquele tabernáculo, chamou um construtor para fazer aquilo e desenvolveram aquilo ali. Ficou bonito o tabernáculo. E o tabernáculo era móvel, de tempos em tempos, à medida que o povo caminhava, eles trocavam o tabernáculo de lugar, até chegar a Jerusalém. E ele permaneceu em Jerusalém por algum tempo, até que Davi decidiu que queria construir um templo ao Senhor. Seria o templo onde todas as celebrações seriam feitas e onde haveria o santuário especial, o Santíssimo, o Santo dos Santos, para abrigar a arca, e ali o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer a propiciação pelos pecados da comunidade, que era o sacrifício de purificação do povo naquele contexto. Mais adiante, então, Davi queria construir o templo, mas não pôde construir. Ele não foi aceito como construtor. Deus não permitiu que ele tivesse esse privilégio. E Deus então falou com ele que ele devia orientar o seu filho Salomão, que teria o privilégio de construir o primeiro templo de Israel, que foi o templo que perdurou até o tempo em que os babilônios o destruíram. Depois ele foi reedificado por Herodes o Grande lá, e depois ele deixou de existir porque foi destruído logo a seguir pelos romanos. Então ele nunca mais existiu, e estamos aguardando a construção do novo templo, ou a reconstrução do templo em Jerusalém. Hoje, lá no lugar que era o templo, está uma mesquita muçulmana. Embora ela esteja dentro do território de Israel, é considerado um território particular, especial, pertencente aos muçulmanos. É onde está o chamado Domo de Ouro, né? É lá, Domo da Rocha, né? É uma cúpula, como se fosse uma cúpula dourada, que se sobressai sob a visão que hoje é Israel. Mas ali é um território muçulmano dentro do território israelita. Mas o fato é que Salomão construiu o templo naquela ocasião em que ele assume o reinado depois da morte do seu pai, que era o rei Davi. E esse capítulo 22 vai mostrar. Ele mostra que Davi não pôde construir o templo, porque Deus falou assim: Davi, suas mãos estão manchadas com sangue. Você foi um homem que derramou muito sangue nas batalhas que ele enfrentou. Então, eu quero levantar uma pessoa que vai ser uma pessoa especial, cuja vida não vai ser marcada pelo sangue, e que vai construir o templo que eu quero construir para honrar o meu nome e o nome do meu povo. Então eu queria começar com vocês a leitura a partir do verso 6 do capítulo 22. 22 de 1 Crônicas, com o verso de número 6. Assim: então chamou Salomão seu filho, Davi chamou Salomão seu filho,
Isso aí é o Davi. O texto anterior vai chamar como que Davi chamou Salomão. E lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Então, Davi chamou seu filho, Salomão, para fazer isso. Então, olha o que aconteceu. Diz assim, nós vamos fazer essa leitura até o verso de número 22. Até o verso de número 22. Deixa eu ver. 22 é o capítulo, né? Até o verso de número 19. Daí até 19. Disse Davi a Salomão: filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. O que Davi está dizendo? Tive o quê? Intenção. Então Davi está agindo intencionalmente. Eu tive a intenção de edificar uma casa ao Senhor meu Deus. Veja o verso seguinte. Assim, porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Então, o que Davi foi um guerreiro? Davi foi responsável pela definição de Israel como uma nação independente. Mas o Senhor disse: eu não quero que seja você o edificador da minha casa, porque você esteve envolvido em muitas situações e muito sangue foi derramado pelo seu trabalho, então pela sua luta. Mas eu vou levantar alguém que eu quero que seja isento dessa situação para edificar o meu santuário. Então veja só o que acontece: o seguinte, ó, eis que de ti nascerá um filho que será homem sereno. Sereno não é aquilo que acontece na noite que cai sobre a terra. Sereno é, utilizando aquela expressão, é uma pessoa calma, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa generosa, é sereno, serenidade. Então Deus diz: eu vou levantar uma pessoa especial, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Então, o que Deus falou? Ele vai ser sereno porque eu vou dar descanso para ele de todos os seus inimigos. A vida de Salomão foi uma vida longa e não teve nenhuma guerra. Uma vida longa e não teve grandes problemas. Foi uma vida muito abençoada pelo Senhor. Diz assim: portanto, Salomão será o seu nome, paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Então é a promessa de Deus, que o filho do Davi seria essa pessoa escolhida por Deus, preparada por Deus, num cenário preparado por Deus, para a edificação de uma casa que seria chamada a casa de Deus, o templo do Senhor. A vida religiosa de Israel girava toda ela em torno do templo. O templo era o elemento central, porque era no templo que todas as celebrações eram feitas, e todas as celebrações, elas celebravam, lembravam a história de Israel, especialmente a libertação do cativeiro egípcio, onde ele celebra a Páscoa pela primeira vez, né? Então vamos lá, próximo, diz assim: este edificará a casa ao meu, este quem? Salomão, edificará a casa ao meu nome. Ele me será por filho, e eu lhe serei por... Quem é que será por filho? Quem que disse isso? Deus. Deus disse: ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Então Deus está dando uma promessa a esse jovem, que ele seria, nas mãos dele, aquele escolhido para realizar um propósito, escolhido para realizar um projeto. Veja mais o que diz, ó. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo. Agora já é o Davi falando. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Então, o que Davi está dizendo? Davi reconhece que Deus assume o controle, Davi reconhece que Deus assume a direção, Davi não fica enciumado nem revoltado com essa decisão do Senhor, e ele então
reconhece o seu filho, herança do Senhor, como aquele que deveria conduzir as coisas na direção do propósito de Deus, que era edificar o seu templo, elemento central da unidade de Israel. Então, olha só, agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de quê? De prosperar a sua vida e edificar a casa do Senhor, né? Tanto que quando Salomão constrói e ele consagra a construção ao Senhor, a Bíblia diz que ele construiu a casa do Senhor e a sua casa. Então, semelhantemente ao que está dito ali, você vai prosperar e vai edificar a casa do Senhor. E Salomão reuniu em si a sabedoria, ou seja, o ícone da sabedoria da época e a riqueza da época. Salomão chegou a ser uma das pessoas mais ricas do mundo naquele contexto, porque Deus o havia abençoado grandemente. Veja o verso 12. Vocês vão pegando a leitura, que depois eu vou falar a fórmula, tá? A fórmula que eu entendi, para que vocês possam anotar e fazer. Eu vou adotar essa fórmula, eu vou fazer isso, porque eu quero experimentar essa graça e essa bênção de Deus. Que o Senhor te conceda o quê? Prudência. E o quê? Entendimento. Para quê? Para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Então Deus te dê prudência, Deus te dê entendimento, Deus te dê conhecimento, para que você faça o que tem que fazer de acordo com a lei do Senhor teu Deus. Verso seguinte, vai lá. Diz assim, ó: então prosperará, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor Deus te ordenou e ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas, não te desanimes, não te desalentes. Então aí já é o Senhor Deus falando com, não, aí o Davi falando com ele, Salomão, né? Não temas, nem te desanimes. Quem é que recebeu essa palavra antes de Salomão? Josué. A mesma palavra, o mesmo Deus, conduzindo a história do mesmo povo. E eu dou graças a Deus porque a igreja hoje é chamada o novo Israel de Deus. Então nós somos o povo de Deus. E estas palavras, elas são importantes porque elas se refletem em nossas vidas, em nossas práticas na atualidade. A gente tem que ter uma visão da história para a gente se entender membro participante desta história. Então, veja o verso seguinte. Eis que, vou olhar aqui que é melhor para mim. Eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata e de bronze e de ferro, em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade pode aumentar. Então, o que o Davi está falando? Olha aí, eu tenho preparado essa quantidade imensa de tudo que é necessário para construir o templo, mas eu não serei o construtor. Você, meu filho, vai construir. Imagine que o Davi agora tem todas estas situações resolvidas, mas na hora de construir, o Senhor fala assim: não, Davi, você tem um passado complicado, tem um passado meio confuso aí, muito sangue na sua mão, muita guerra, muita confusão. Tudo que você fez vai ser continuado pelo Salomão. Olha só o verso seguinte, ó. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, e canteiros, e pedreiros, e carpinteiros, e peritos em toda sorte de obras. Então, além de ter o material, ele também providenciou gente, providenciou pessoas. Então, o Davi tinha uma visão do reino. Ele não estava preocupado só com o tempo dele, só no que ele fazia, mas ele estava preocupado em cumprir o projeto de Deus. E embora não fosse ele o executor do projeto, mas ele foi o que deu as condições para que o projeto fosse realizado. Porque quando Salomão assume, já tem tudo já estava feito, tudo já estava preparado. Assim é o povo de Deus: um planta, o outro rega, e o outro dá o crescimento,
e o outro colhe. Assim na vida, a gente tem que entender que no tempo da gente, a gente tem que fazer tudo o que a gente pode e deve fazer, para que a obra do Senhor não dependa da gente exclusivamente, mas possa depender da geração que vem depois de nós. Trabalhar e cuidar da nossa etapa e da etapa das futuras gerações. Por isso que os pais investem nos filhos, a fim de que eles sejam melhores e mais capacitados, e tenham mais recursos, e tenham mais condições, para que eles possam levar avante a sua vida. Isso é um princípio de Deus, desde a criação da humanidade. Não são os filhos que enterram os pais, não são os pais que enterram os filhos, são os filhos que sepultam os pais. Por isso que a Bíblia está mostrando que o Davi era um homem segundo o coração de Deus, e por causa disso ele tinha esse espírito generoso, de fazer tudo que estivesse ao seu alcance fazer, mas era um homem que tinha uma profunda a capacidade de respeitar o que era o propósito de Deus. No momento que ele entende que Deus queria outra coisa, ele está disposto a fazer outra coisa, para dar ao Senhor o lugar de honra, o lugar de destaque. Ele podia disputar ali, ele podia fazer algo que seu antecessor fez, isso que vieram depois dele fizeram, com briga de poder, mas ele não fez isso. Ele entendeu o que Deus quer, e eu vou fazer o que Deus quer, porque o que Deus quer é o certo, e a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Davi faz isso, e ele deixa esse pessoal todo preparado. Vamos ver o verso seguinte, olha que coisa linda vai se desenvolvendo. Então as pessoas seriam capazes de trabalhar em ouro, em prata, também em bronze, ferro, que se não poderia contar. Dispõe-te, pois, e faze a obra, e o Senhor seja contigo. Então, eu estou transferindo um legado, estou transferindo uma condição, e ainda estou pedindo a Deus que abençoe. Então, você é membro dessa igreja, você está transferindo um legado. Hoje é o seu dia de juntar as coisas, de organizar, de estruturar, e talvez amanhã, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, outros vão estar aqui, e que vão dar continuidade ao que você está fazendo hoje. Então você é o Davi dessa geração e virá o Salomão da outra geração. Pode ser que você seja o Salomão de uma geração anterior no reino de Deus. Aqueles que preparam uma etapa e organizam uma etapa e entregam esta etapa nas mãos das futuras gerações, são esses que estão fazendo o propósito de Deus acontecer. Porque Deus abençoa cada geração, a fim de que cada geração seja a manifestação do seu reino na terra, naquele momento, e as gerações futuras serão abençoadas. Em que geração você está? Na geração daqueles que estão abençoando, ou na geração daqueles que são abençoados? Nossa juventude, nossos jovens estão na geração daqueles que estão sendo sustentados pelos seus pais, orientados pelos seus pais, capacitados pelos seus pais, suportados pelos seus pais, pelo seu momento histórico, mas eles vão se tornar adultos, vão se casar, vão ter filhos, e eles serão os provedores das futuras gerações. É assim que a Bíblia entende, e é assim que a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais. Aliás, é uma palavra importante na Bíblia: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias sobre a terra e tudo te vá bem. Então é uma promessa de prosperidade, de estabilidade, de segurança que os filhos têm, honrando os pais, honrando de maneira tal que os pais se sintam abençoados, porque foram abençoadores. Então, meus irmãos, aí vem a promessa: todas as coisas que você faz como honra aos seus pais, volta para você como uma longevidade abençoada e cheia de bons frutos. E se você faz isso, a Bíblia diz que os seus filhos também são instruídos e inspirados a fazer, porque nós vamos fazendo de geração para geração a construção do povo de Deus. Esta igreja está construindo nesse tempo para que alguém se beneficie dessa construção de hoje e amanhã possa ser aquele que vai replicar para as futuras gerações. Faz sentido isso, gente?
Por isso que eu insisto que você seja um crente fiel, dedicado, uma família abençoada, uma família de oração, um povo trabalhador, um povo dedicado, para que nós deixemos um exemplo para as futuras gerações. Gerações futuras que já estão vivendo no dia a dia de hoje, são os nossos filhos, né? Davi tinha a intenção de construir uma coisa importante para Deus. Não pôde construir, mas a sua intenção foi passada para o seu filho Salomão, porque acima de tudo estava a figura poderosa de Deus. Próximo. Vai até o 19, faltam 2. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho. Então Davi fez tudo e ainda instruiu a todo o pessoal que estava debaixo do seu reinado, para que desse apoio ao Salomão, né? Então o que ele disse? Olha só o verso 18. Diz assim, ó: porventura, isso eu acho muito lindo isso aqui, ó: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Ou seja, Davi disse: o trabalho difícil eu fiz, o trabalho mais complicado eu fiz, garantir a estabilidade desse povo, garantir a estabilidade dessa nação. Agora você está ganhando de mão beijada, agora você tem que construir daí para frente de maneira extraordinária. Então Davi reconhecia que naquele momento ele estava passando para o seu filho um legado. Veja o último verso. Dispõe, pois, agora o coração. Olha só, aqui que está o lindo da coisa. Dispõe, pois, agora o coração e a alma para buscardes o Senhor vosso Deus. Dispõe-vos a edificar o santuário do Senhor, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta casa, que se há de edificar em nome do Senhor. Qual que era o propósito de Davi? Como é que termina aí? Qual que era o propósito de Davi? Edificar o quê? Um templo, para quê? Para agasalhar a arca do tesouro e agasalhar os elementos sagrados. Então o que Davi queria? Preservar a identidade espiritual do povo escolhido de Deus para ser uma manifestação de Deus na terra. Essa era a visão do Davi, e o Davi agora entrega esta visão ao seu filho, né, que vai levar avante e vai construir o templo, e vai consagrar o templo. E o reinado de Salomão vai durar aproximadamente 50 anos, 50 e pouquinho. Esse tempo todo será um tempo em que o reino de Israel será próspero e crescerá, e será uma vitória grandiosa, e haverá paz de todos os lados, e haverá bênção sobre Israel. Então eu separei algumas coisas aqui que eu queria compartilhar com você. Esse que nós lemos aí contém uma fórmula que a gente pode simplificar e abrigar. Primeiro de tudo é o temor do Senhor, que é o princípio de quê? Da sabedoria. Gostei, responderam na lata mesmo, né? O temor do Senhor é o princípio da... O que Davi fala o tempo todo? Olha para o Senhor, olha o temor do Senhor, olha a obediência à palavra do Senhor, olha o cuidado com as coisas do Senhor. Nós vamos fazer um trabalho para agasalhar a arca que tinha os 10 mandamentos dentro, e a vara e o maná que Deus utilizou na caminhada. Isso tudo é para lembrar ao povo o que nós fizemos na trajetória, e como Deus foi misericordioso em nos tirar da escravidão e nos dar uma terra, para nos ajudar a prosperar nela. Então, essa arca vai estar lá, mas as coisas sagradas do Senhor vão estar dentro dela, e o sacerdote principal, o sumo sacerdote, vai entrar aqui nesse lugar, que eu santifiquei, para aqui ser feito o sacrifício que vai aspergir o sangue do Cordeiro sobre todos os habitantes da terra, para que eles vivam na paz de Deus, no cuidado de Deus. Era um ritual sagrado, e Davi entende que aquilo era a coisa mais importante para o Salomão iniciar o seu reinado, iniciar a sua carreira. Então, a primeira coisa que nós temos que saber na fórmula é Deus em primeiro lugar.
as coisas de Deus em primeiro lugar. Me diga um versículo aí que diz que o reino de Deus deve estar em primeiro lugar. Me digam. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Justiça é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é reino de Deus? É soberania, autoridade, o poder de Deus. As coisas justas, certas, corretas. E em terceiro lugar, todas as demais coisas serão. Salomão teve um reino próspero e abundante, mas ele colocou em primeiro lugar aquilo que o seu pai falou para ele fazer. Construir o templo. Naquele momento o templo era o elemento central da presença de Deus, e aquilo que era representativo deveria vir em primeiro lugar. Então, primeiro ponto da fórmula: busque em primeiro lugar o reino de Deus, busque em primeiro lugar a presença do Senhor, busque em primeiro lugar a liderança do Espírito Santo na sua vida. Seja uma pessoa sensível às coisas de Deus. Seja uma pessoa submissa à liderança do Espírito Santo. Seja uma pessoa que estuda a palavra, que compreende a palavra, que ama a palavra de Deus. Seja uma pessoa que é morada de Deus em espírito. Porque quando construiu o templo, ali era para colocar a presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele fez algo mais extraordinário. Ele disse que vinha até nós trazendo o reino de Deus. E ele disse: eu vou partir para o meu Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o meu Espírito Santo, que estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Paulo, interpretando isso aí, disse: o Espírito de Deus escolheu a nossa vida como sua morada. Por isso que a Bíblia diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então não existe mais um templo central em Israel, porque o templo de Deus é a vida de cada um de nós. O templo de Deus, a morada do Espírito, é a vida de cada um de nós. Por isso que a Bíblia diz: santificai a Deus nos vossos corpos mortais. É na sua vida que você santifica a Deus. Não é no templo da igreja, não é no templo de Israel, não é no templo A, B ou C. Você glorifica a Deus no seu ser interior, no seu homem interior. O Espírito do Senhor comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele então nos conduziu à condição de sermos a sua morada em espírito. Você é povo de Deus, não porque você pertence à Igreja Alvorada, não porque você pertence a uma comunidade de fé. Você é filho de Deus porque o Espírito de Deus habita a intimidade da sua vida. Você só está aqui porque o Espírito de Deus te trouxe aqui. O Espírito de Deus te congregou aqui. O Espírito de Deus fez com que você se tornasse corpo de Cristo aqui. Mas o mais importante não é o banco, a luz. O mais importante é o Espírito de Deus dentro da sua experiência pessoal. É o Espírito de Deus presente na sua vida. É o Espírito de Deus que comunica com o seu espírito que você é filho de Deus. Você tem uma paternidade divina sobre a sua vida. Primeiro ponto da fórmula. Tenha certeza de que você está vinculado ao Senhor, de que você é morada de Deus em espírito. Segunda coisa da fórmula que eu vi, o que ele disse? Seja uma pessoa prudente. Ele não falou, seja prudente. Por que ele falou para ser prudente? Porque o apavorado, o desastrado, mete os pés pelas mãos, mesmo que seja filho de Deus. Se ele não for prudente, ele vai fazer bobagem, como Davi fez muita bobagem, mesmo sendo um grande filho de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Mas se você for ler a biografia do Davi, você vai ver quanta coisa ele não foi prudente, ele foi imprudente. E a imprudência muitas vezes vai levar você a dizer coisas que não devia dizer, a fazer coisas que não devia fazer, a pensar coisas que não devia pensar, e você estraga a obra de Deus pela sua imprudência.
E se você estraga a obra de Deus pela sua imprudência, você estraga a sua própria obra, porque a sua obra fica manchada com a imprudência. Quanta gente briga, termina boas relações por causa de imprudência. Quantas gentes fazem coisas das quais vão se arrepender mais tarde, porque naquele momento ele não teve a prudência de avaliar as consequências da sua ação, da sua fala, do seu comportamento, da sua atitude. Prudência. Lá no interior de Minas, tem uma frase comum, que é basicamente a sabedoria popular de todo mundo. Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Já viu essa frase? Prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Então o que ele está dizendo? Existe uma coisa importante que você deve fazer: ser prudente, porque prudência não faz mal a ninguém. E como prudência e caldo de galinha faz bem, então ser prudente faz bem. Inclusive nas horas mais difíceis, não tem aquele caldo de galinha, né? Caldo de caridade, aquelas coisas mais simples, para revigorar as forças do indivíduo. Eu tive na minha vida uma experiência interessante. Eu peguei um tal do Covid aí, já ouviu falar? Covid? Rapaz, o cara resolveu me visitar, ficou lá, estacionado na minha vida, bem uns 10, 15 dias. Mas eu tive uma coisa interessante. Nesse Covid, eu não queria ser internado, não queria nada disso. Então, eu queria ficar quieto no canto. E como eu vi dizer que tinha um ciclo, né, vou ficar quieto no canto até passar o ciclo, aí eu fico curado e pronto, tudo se resolve. Mas tomei ali os medicamentos que tinha que tomar, de acordo com o médico e tal. Fui lá no hospital para fazer uma ressonância lá e tal, e descobriram que 55% do meu pulmão estava ocupado por esse Covid aí, né? Aí eu disse assim: rapaz, a luta aqui vai ser desigual, só tem 45%, ele tem 55%, eu vou ficar numa pior aqui. Mas eu tive uma companheira boa ali na hora dessa luta aí. A Deusilene chegou lá e falou assim: pois eu vou fazer caldo de caridade, caldo de feijão, caldo de não sei o quê. De hora em hora, isso aqui, de hora em hora, eu tinha que tomar um copo daquele caldo, daquela coisa ali, de hora em hora. E tomava ali, era rigoroso. Tomava o remédio ali, tomava aquele negócio, e era aquele oxímetro para ver a saturação, né? E não tive febre nenhum dia, e tive aquele negócio. Então, com aquilo, eu fui melhorando. Inicialmente, eu andava 20 metros e cansava de tal maneira que eu tinha que sentar. Não podia ficar em pé. Aí, depois, eu fui andando 20 metros e voltava a 2. Aí, estou melhorando. Andava 20 e voltava a 4. Estou melhorando. Quando fui e voltei, eu disse: já estou quase bom. E aí, foi uma questão de dias. Eu não fui para o hospital nenhum, não saí de casa, mas graças a Deus fiquei. Mas houve prudência, houve cuidado, houve atenção. Quando a gente tem esse conjunto, a gente tem mais chance de ser vitorioso. Agora imagine que eu quisesse fazer alguma coisa imprudente naquele contexto. Eu possivelmente poderia ter agravado uma situação que pela graça de Deus foi minorada. E eu pude ser vitorioso. Essas coisas a gente comenta não por questão de querer fazer qualquer publicidade pessoal, mas para mostrar que a prudência está disponível para qualquer pessoa. Se você quer ser uma pessoa prudente, você pode ser. Mas se você não quiser, também é uma escolha sua. Mas se você escolhe a prudência, você está escolhendo um conselho de quem sabia das coisas. O Davi e o Salomão entendiam isso, e eles foram bem-sucedidos, porque eles aprenderam que além de uma dependência de Deus, além de uma relação profunda com Deus, eles tinham que ser prudentes. Em terceiro lugar, eles queriam ter entendimento, a Bíblia não falou? Prudência e entendimento, discernimento. Então você tem que ter a relação com Deus, você tem que ter a prudência, e você tem que ter o discernimento. Discernimento é um negócio tão especial que a Bíblia chega a dar para você a bênção de ter discernimento espiritual.
da parte de Deus um dom de discernimento. É saber discernir, é saber selecionar as coisas, separar as coisas, segmentar as coisas para entender. Então, discernimento e entendimento são elementos importantes na fórmula do sucesso. Se você quer fazer alguma coisa especial, você tem que entender aquela coisa, você tem que compreender o que você está fazendo, você tem que entender o que você quer, você tem que entender o propósito, você tem que entender o conteúdo. Então, um médico que tem uma profunda formação, um conhecimento amplo, ele terá muito mais chance de um diagnóstico efetivo do que um médico que está sem esse conhecimento e sem essa experiência. Então a gente entende que o Senhor vai nos abençoar na medida em que a gente desenvolver o entendimento, o conhecimento, o discernimento das coisas que estão envolvidas nas nossas tomadas de decisão, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Tem que ser prudente para não meter os pés pelas mãos, tem que ser prudente para não se aventurar em coisas que você não conhece, que você não entende. Então, primeiro estude, primeiro compreenda, para depois fazer as suas investidas. Porque senão você corre o risco de tomar decisões que vão levar você a um prejuízo, a uma bancarrota, a uma destruição de relacionamento, a coisa dessa natureza, por não conhecer. Não fale antes de ouvir. A Bíblia é sábia e Deus é muito sábio. Quando Ele nos criou, diz que primeiro você precisa ouvir, para depois você falar. O neném nasce e ele ouve, até começar a falar. Ele só fala depois de ouvir. Tem gente que fala antes de ouvir. Então pressupõe, e a pressuposição errada, daí a pouco cria confusão, cria problema, porque não discerniu, não entendeu, não compreendeu, porque não ouviu, não escutou, não entendeu a problemática, portanto não pode tomar a decisão assertiva. Então o que está dizendo a fórmula lá do Salomão, do Davi com Salomão? Tenha entendimento, tenha compreensão. Aprenda a ouvir, ouça a Deus em primeiro lugar, ouça o seu coração, mas ouça o coração do seu próximo, porque é com ele que você vai se relacionar, e tenha o cuidado de ser prudente, porque vai evitar muita confusão, vai evitar muito problema, e vai construir muitas coisas boas, porque da multidão dos conselheiros surge a sabedoria. Essa sabedoria, ela vem do entendimento, da compreensão, da percepção das coisas como elas são, e não das coisas como nós imaginamos que elas são. É muito importante. Conto até para vocês uma historiazinha que Jesus viveu com seus discípulos. Havia uma tempestade. Os discípulos estavam no barco. E a tempestade cresceu. E os discípulos apavorados porque estava havendo um naufrágio. E eles iam morrer. Então eles clamam ao Senhor lá. E o Senhor aparece numa onda lá no meio. Imagina que o barco está lá. E aparece aquela imagem de Jesus indo na direção deles. O que eles disseram que era? Um fantasma. Estamos vendo um fantasma. Então eles não tinham a menor consciência do que era a realidade. Eles fizeram um juízo e agora estavam dando ao juízo que eles fizeram um nome, é um fantasma. Então eles dizem, nós estamos morrendo afogados e agora ainda vamos ser atazanados por um fantasma. Ali estava uma interpretação totalmente esdrúxula. Até que Jesus disse, rapaz, sou eu, não sou fantasma nenhum não, sou eu. Aí houve entendimento, discernimento, Jesus clareou a mente deles. Então eles disseram, Senhor, então vem para o barco, sobe conosco. Quantas vezes você vai fazer bobagem, porque você está agindo em função de fantasmas, e não em função da realidade? Ouça a realidade, estude a realidade, analise a realidade, com prudência, com sabedoria que vem do alto. Olha a fórmula, sabedoria, prudência, entendimento, discernimento. E aí vem o quarto ponto. Qual que é o quarto ponto? Eu anotei aqui para não deixar nenhum ponto de fora, entendeu?
Aí vem o quarto ponto: atitude, ação. Você vai agir depois de ter se munido de um conhecimento razoável, depois de avaliar a sua prudência, depois de ter a certeza que você está fazendo uma coisa de acordo com o propósito de Deus. Aí, depois da ação, o que vai acontecer? A frutificação. Aí vem o fruto do seu esforço de estar alinhado com Deus, de ser uma pessoa prudente, de ser uma pessoa sensata, que avalia as questões, de ser uma pessoa que toma atitude em função do conjunto que você reuniu, e que esse conjunto glorifique o nome do Senhor, produzindo o fruto desejado. Era esta visão de Davi em relação ao seu filho Salomão. E no final das contas, depois de todos esses conselhos, o que aconteceu? Olha o templo lá, bonito construído. Olha a casa do Salomão, bonita construída. Olha a prosperidade do reino, bonito, construído. Porque houve a aplicação dessa fórmula simples. Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus. Segundo, a prudência. Terceiro, o discernimento, entendimento, conhecimento. Quarto, a atitude em relação a tudo, a ação. E finalmente, a colheita, quando você recebe os frutos deste abençoado trabalho que o Senhor lhe deu para fazer, né? Então, o verso 7, bota só, vocês aguentam mais 5 minutos? Mais 3, 2,5. Verso 7, disse Davi a Salomão: filho meu, tive a intenção de edificar. Edificar algo que o Senhor pôs no coração. Tive a intenção. Então, a primeira coisa nessa fórmula é ser intencional. Eu tenho a intenção de produzir o fruto do Espírito. A minha intenção é essa. A minha intenção não é ganhar uma discussão. A minha intenção não é brigar mais alto que o outro, não é gritar mais do que o outro. A minha intenção não é criar um grupo na igreja, não é criar um grupo. A minha intenção é o fruto final, é o resultado final. Isso é que faz da nossa vida uma vida inteligente. Eu quero realizar o projeto final de Deus na minha vida, na minha família, na minha igreja, no meu trabalho, em todo canto. Então é uma vida intencional. Você tem a intenção de fazer do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da prudência, do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da ação, da atitude, para colher o fruto correspondente. Segundo lugar, veja aí, verso 8 e 9. A vida do Salomão começou com a última intenção do seu pai. Olha a intenção que você tem sobre o seu filho. Olha a intenção que você tem sobre a sua família. Olha a intenção que você tem sobre a igreja. Olha a intenção que você tem sobre o seu trabalho. A vida do Salomão só começou do jeito que começou por causa da intenção do seu pai em fazer algo grandioso, especial, e isso, pela graça de Deus, ele legou ao seu filho. Qual é a sua intenção sobre o seu filho? Qual é a intenção? A minha intenção sobre o meu filho é que ele seja um homem segundo o coração de Deus. A minha intenção sobre o meu filho é que ele seja a pessoa mais prudente do mundo. A minha intenção sobre o meu filho é que ele seja capaz de discernir o seu tempo, as oportunidades e as dificuldades. A intenção sobre o meu filho é que ele seja um homem de atitude, de ação, e que ele espere colher os frutos do Espírito na sua vida, e que ele seja capaz de deixar um legado para as futuras gerações. Então, a sua intenção vai determinar que tipo de pessoa você é, para que a sua intenção possa refletir bênçãos sobre a vida dos outros, e a vida dos outros possam, abençoados por você, abençoar outras gerações. Faz sentido isso? Então, veja só, isso aí está lá no verso 8 e 9. Bota o verso 8 e 9 aí rapidinho. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, e não edificarás a casa do meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Veja qual o outro lá que vai. Próximo. Sim. Eis que nascerá um filho que será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias.
Então o que ele disse? Eu vou te dar um filho, e você vai cuidar desse filho, e você vai abençoar esse filho, e você vai preparar esse filho, e você vai ajudar esse filho a cumprir o meu propósito. Então família é isso, é preparar as futuras gerações para cumprirem o propósito eterno do Senhor. Todos nós somos chamados a sermos pais e mães, porque um dia nossos filhos serão pais e mães, e assim sucessivamente. Então nós estamos pensando que a vida intencional de Davi foi fazer algo de acordo com o projeto de Deus, e a vida do Salomão começou a partir dessa intenção do seu pai Davi. Então você gera intenções abençoadas nas suas futuras gerações. Isso significa que você gera intenções poderosas no seu lugar de trabalho. Você gera intenções poderosas na sua igreja. Você gera intenções poderosas na sua família. Você gera intenções poderosas na sociedade. Intenções são coisas do seu coração, mas que refletem nas suas ações as intenções do coração, né? Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada penetrante que vai lá no fundo da alma e serve para quê? Para discernir o quê? As intenções do coração. Então a palavra de Deus é uma palavra esclarecedora, é uma palavra reveladora. Por isso que tem que amar a palavra, por isso que tem que gostar da palavra, por isso que tem que estudar a palavra, por isso que a igreja se esforça para ter escola dominical, para todo mundo ter acesso à palavra, porque a palavra é espada penetrante, que vai lá no interior da alma e traz de dentro para fora as intenções. Se você vê uma intenção negativa do ponto de vista da palavra, do ponto de vista de Deus, você elimina essa intenção negativa. E se você vê uma intenção boa, você alimenta essa intenção no seu coração. E assim você constrói aquilo que Salomão construiu, o centro da liderança do povo de Deus, né? Olha, outra coisa, Deus tinha um propósito para a vida do Salomão. É importante que você entenda qual o propósito de Deus para a sua vida. A fórmula está aí, mas você precisa entender a que eu vou me dedicar, o que está capturando a minha vida, eu vivo em função de quê? O que é o propósito de Deus para a minha vida? Quando a gente não sabe o propósito de Deus para a vida da gente, qualquer propósito serve. E pode ser que venha o Satanás e bote um propósito aí, no lugar que Deus deveria colocar o seu propósito. Não deixe o seu coração desguarnecido, não deixe a sua mente desguarnecida de um propósito divino, para que você não seja alvo do inimigo. Não abra uma brecha para que entre uma seta maligna. O propósito de Salomão era fazer aquilo que ele com o seu pai definiram: ter um reino segundo o coração de Deus. Então, vou fazer agora aqui só para encerrar. Imagina aqui atrás, imagina assim, no trono lá tem o Senhor Deus poderoso. Deus lá no trono, lá em cima, lá no alto, o trono de Deus, lá em cima. Aí você vem assim, embaixo desse trono tem o Davi e o Salomão. Aí o Davi de um lado, o Salomão de outro. Lá está o Senhor, Davi e o Salomão. Eles estão tratando das coisas de Deus na sua experiência. Deus está tratando com eles. Aí embaixo você tem uma porção de colaboradores que o Davi tinha, não tinha? Porção de colaboradores, gente especializada de todo jeito. Então, Deus está lá em cima, tem você e tem tem o Davi e o Salomão. E embaixo tem uma porção de gente que Deus prepara para realizar o que Ele quer realizar. Então você não está sozinho na sua obra, você não está sozinho no seu projeto, porque se Deus colocou um projeto no seu coração, Ele já está tratando de gente que vai te ajudar a realizar esse projeto, Ele já está tratando de gente que Ele está juntando para te abençoar. Então, se você for uma pessoa cheia de sabedoria, cheia de prudência, cheia de conhecimento, você vai ser capaz de juntar essas pessoas que Deus está levando para perto de você e fazer algo especial com essas pessoas, ou seja, construir o templo do Senhor, construir o projeto de Deus na sua vida.
Deus manda colaboradores. Assim como você é colaborador de muita gente que tem projeto de Deus, você coopera, você ajuda, e o Espírito vai dando dons a todos nós. Por fim, do lado de cá está o propósito, e do lado de lá está a frutificação. Tudo isso é o propósito operacional, é o propósito em andamento, e todo o resultado é a frutificação. Então comece de trás para frente. Que fruto você quer ver na sua vida? Que fruto você quer ver na sua família? Que fruto você quer ver na sua igreja? Que fruto você quer ver no seu trabalho? Que fruto você quer ver na sociedade? Então, se eu quero ver esse fruto, qual é o propósito que vai me conduzir a construir esse fruto? E quais são os passos? Deus em primeiro lugar. Agora, como é que foi? Prudência, entendimento, conhecimento, ação, atitude e frutificação. Ficou claro para vocês? Vale um amém? Vale? Ah, bom.